Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado irmão, amada irmã, feliz dia do Sagrado Coração de Jesus. Hoje é o dia do amor da nossa vida. Hoje é o dia do amor da nossa alma. Aquele ao qual, de fato, desejamos entregar-nos cada vez mais, reparar o seu Sagrado Coração e sermos, de fato, mais dele. Por isso, neste dia, com muita alegria, nós vamos meditar um pouquinho sobre a 12ª promessa. Mas antes disso, vamos suplicar juntos o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouça bem o que nos diz a 12ª promessa do Sagrado Coração de Jesus. A todos aqueles que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, concederei a graça da perseverança final. Não morrerão em desgraça sem receber os sacramentos, e o meu coração será o seu refúgio seguro nessa última hora. Ora, meus irmãos, esta é a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. Não que as outras não sejam importantes, elas são maravilhosas, são consolos para a alma, mas esta é a que nós chamamos de grande promessa. Essa, meus irmãos, é aquela que nos fala sobre a perseverança final, no final da nossa vida. Nós não partiremos na desgraça, nós não partiremos sem estar reconciliados com Deus. O que Jesus aqui promete é, de fato, que nos dará os sacramentos necessários para a nossa salvação. E essa perseverança final, ela nada mais é do que morrer na graça de Deus, morrer na graça santificante. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz o seguinte, que a maior de todas as graças é esta graça, a amizade com Deus, a graça santificante. Sem ela, a nossa vida teria sido em vão. Sem a graça da perseverança final, parece que tudo teria sido em vão. Mas nosso Senhor não nos deixa sem esta grande consolação. Ora, mas então o que eu preciso fazer para que essa promessa de Jesus se cumpra na minha vida? Então nosso Senhor ele nos diz o seguinte, que precisamos comungar em 9 sextas-feiras, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, ou seja, 9 meses, né? Sempre na primeira sexta. Isso acontece quase, podemos até fazer essa analogia, como um renascimento. Afinal de contas, uma criança leva 9 meses para nascer, para sua gestação estar pronta. Assim também são 9 sextas-feiras, 9 primeiras sextas-feiras, comungando para então consagrar ao Sagrado Coração de Jesus. E esta pessoa, ela deve, é claro, estar em estado de graça no momento da comunhão. Logo, é muito aconselhável que se confesse ali antes da comunhão, né, antes da primeira sexta-feira, para comungar de fato em estado de graça. Depois comungar com fé, com devoção e na intenção de reparar as ofensas feitas ao coração de Jesus. Outro ponto é fazer isso nas primeiras sextas-feiras de 9 meses seguidos, como estava falando antes. Esta prática então ficou conhecida como a devoção das 9 primeiras sextas-feiras. E esta devoção ela tem como objetivo, né, a reparação pelos pecados do mundo. O objetivo também é a confiança no coração misericordioso de Jesus, no coração eucarístico e sacerdotal de Jesus. E a perseverança na fé até o fim da vida. Até o fim da vida, a perseverança com Jesus. Claro que esta fé também nos educa, né, a viver uma vida sacramental frequente, afinal de contas, então, o devoto do coração de Jesus, ele confessa com frequência, ele busca depois continuar as comunhões das 9 primeiras sextas-feiras, não só naquelas da consagração, mas depois muitas pessoas buscam
como uma consagração perpétua em toda a primeira sexta-feira. Isso é uma devoção maravilhosa. E assim, meus irmãos, muitas pessoas têm medo do momento final da nossa vida, né? Ali na hora da nossa morte, como vai ser? Ou as pessoas receiam, têm medo de fato do inferno, né? E é importante que tenha medo mesmo, né? Porque afinal de contas nós não queremos ir para lá. Mas devemos buscar, é claro, o Senhor por amor, não por medo do inferno. Mas assim, meus irmãos, esta promessa, ela nos traz consolo, alegria e esperança, porque afinal de contas, Jesus promete aqui que esta pessoa que faz essa consagração receberá na hora da morte a ajuda necessária para morrer em estado de graça. Logo, morrendo em estado de graça, nós iremos para o céu. Para o céu, onde é o nosso lugar final, o lugar na eternidade com Deus. O devoto do coração de Jesus, que consagra ao seu sagrado coração, não morre sem os sacramentos. Se não morre sem os sacramentos, tem o céu. Claro que, meus irmãos, se uma pessoa consagra-se ao Sagrado Coração e depois na sua vida ela rejeita as promessas de Jesus, ela comete o pecado contra o Espírito Santo, aquele pecado que é o único que Deus não perdoa, que nada mais é do que rejeitar de fato a sua graça, se nós não quisermos, Ele então respeitará a nossa liberdade. Mas nós, como consagrados, Ele cumprirá a sua palavra. E no fim da nossa vida, Ele de fato cumprirá isso, fazendo com que nós recebamos de fato os sacramentos. Essa promessa, 12ª promessa, é um grande presente do céu. Um presente maravilhoso. E nos chama também, é claro, a uma vida de conversão contínua. Se eu já busco a consagração, visando depois estar livre, né? Depois eu posso fazer qualquer coisa. Tomemos cuidado, porque pode ser uma consagração que não seja válida. Preciso consagrar-me com o coração de fato voltado a Ele, para que seja fiel e sincera a minha consagração. Se nós somos fiéis, sinceros, Ele permanece fiel, sincero e verdadeiro, e jamais nos abandonará. Então, meus irmãos, esse dia é um dia de grande alegria, um dia que de fato nós precisamos comemorar, porque o Sagrado Coração de Jesus pulsa de amor por nós. Sendo assim, busquemos consagrar-nos ao coração de Jesus e agora também façamos a nossa oração de amor, reparação e súplica a este tão amado coração. Reze comigo dizendo: tende piedade de nós. Coração de Jesus na Eucaristia, tende piedade de nós. Coração de Jesus solitário na Eucaristia, tende piedade de nós. Coração de Jesus humilhado, tende piedade de nós. Coração de Jesus desamparado, tende piedade de nós. Coração de Jesus esquecido, tende piedade de nós. Coração de Jesus desprezado, tende piedade de nós. Coração de Jesus desconhecido dos homens, tende piedade de nós. Coração de Jesus ultrajado, tende piedade de nós. Coração de Jesus amante dos nossos corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus cioso do nosso amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus paciente para sofrer por nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus pronto a nos ouvir, tende piedade de nós. Coração de Jesus desejoso de nossas súplicas, tende piedade de nós. Coração de Jesus fonte de novas graças, tende piedade de nós. Coração de Jesus modelo de vida interior, tende piedade de nós. Coração de Jesus refúgio da vida oculta, tende piedade de nós. Coração de Jesus, mestre dos segredos da divina união com a Santíssima Trindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus que parece dormir silencioso e que sempre ora e vela, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejoso de falar e de se comunicar às almas, tende piedade de nós. Ó Jesus hóstia, eu quero me unir convosco, eu vos quero consolar, eu quero me imolar convosco, eu quero me consumir convosco. Conceda-me a graça de sofrer os desprezos e humilhações
com paciência e por vosso amor. Ó coração de Jesus na Eucaristia, vosso sangue divino é a vida da minha alma. Só em vós e por vós eu quero viver, só a vós eu quero amar. Eu entrego-me totalmente a vós. Saciai a sede ardente que vos abrasa de salvar-me e de santificar-me. Iluminai meu espírito, dirigi meu coração, fortalecei minha vontade, perdoai e curai minhas misérias, santificai toda a minha vida, todas as minhas obras. Vivei em mim, reinai em mim, agora e sempre, nos séculos dos séculos. Amém. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por acompanhar conosco o Tríduo e também este dia tão maravilhoso do Sagrado Coração. Não esqueça de seguir o nosso canal e de compartilhar este vídeo, além, é claro, de deixar o seu like. Compartilhe para que o Sagrado Coração e também a Fraternidade de Ars possa seguir para curar os corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.